Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio o Dr. Alberto Oliveira, ele que é advogado empresarial e empreendedor. Doutor, que prazer te conhecer, muito obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu participar do podcast do Viver e Empreender. Estela, tenha certeza, já estava já há um tempo falando com um grande amigo que eu queria fazer esse bate-papo contigo. Poxa, muito obrigada, é uma honra mesmo, você que tem tanta estrada, tanta história e está aqui com a gente hoje. Vamos começar então do começo, vamos ser cronológicos aqui nesse podcast, Perfeito. doutor. Como é que tudo começou? Como é que foi a sua escolha pelo Tá. direito? Por que você escolheu essa profissão? Na realidade, nossa, eu venho lá de 35 anos atrás. Primeiro, a minha primeira formação é como contador, né? Eu sou... Primeiro eu fiz ciências contábeis, Uhum. minha primeira formação. Aí na parte contábil estudei, fiz pós-graduação, um bom tempo. Já tinha isso planejado lá atrás, que era fazer contabilidade, né, um plano, até porque trabalho com contabilidade até hoje, tenho escritório, Uhum. mas depois era o plano já fazer direito. Então a lacuna de um para o outro foi 10 anos. Nossa, Então então você é uma contabilidade, pessoa essencialmente de exatas. exatas e humanas, porque Exatas. depois eu vou fazer o direito. Tá. Aí eu começo a fazer o direito, pós-graduação, e nesse ramo você não para de estudar nunca, né? Então, primeiro a formação como contador, e depois vem a formação como advogado. Então a gente fala que o cérebro fica no meio do caminho, meio exatas e meio humanas. Um bom equilíbrio, né, doutor? Muito, Um bom muito, equilíbrio. ajuda muito. Mas o que te levou ao direito exatamente? Quando eu comecei já a cursar contabilidade, que na realidade, primeiro eu fiz técnico. Antes de fazer a faculdade de ciências contábeis, Uhum. eu estudei técnico, que são 3 para 4 anos, para depois eu ir fazer as ciências contábeis. Eu já tinha o plano de fazer na sequência direito. Demorei um pouco mais, porque veio pós-graduação, uma série de coisas. Mas era porque eu sempre tive o objetivo de unir as duas profissões, porque Uhum. elas se completam. Sim, E geralmente, quem é da parte da área contábil e vai fazer direito, não tem como fugir da parte tributária, sim, porque está tudo ali entrelaçado. sem Então dúvida. já era um plano de unir essas duas ótimas profissões Uhum. para desempenhar o meu objetivo de vida que eu venho fazendo há muito tempo. E quando você decidiu focar no direito empresarial, exatamente? Tá? A minha primeira formação como contador, ela naturalmente já leva para isso. Mas, obviamente, quando você começa a cursar direito, você tem todas as áreas, a área civil, a área trabalhista, que é empresarial, a área societária, a tributária e por aí vai. Eu me identifiquei sempre com essa área empresarial. Então, a facilidade de cálculos, ao mesmo tempo estudando direito e familiarizando com parte de contratos, com parte societária, com essa parte empresarial completa, que é a corporativa, aí eu me achei. Então eu falei, bom, é isso que eu comecei e daqui que eu vou seguir essa trilha. Então Foi foram por isso. concomitantes. Exatamente. Se completam. Muito legal. E, doutor, qual é a sua visão sobre o empreendedorismo dentro do direito? A gente sabe que os advogados não aprendem sobre empreendedorismo propriamente na faculdade, não pensam muito sobre isso, ou eu estou errada? Não, você está certíssima. Não aprendem nada. Na realidade, no curso de direito, podemos dizer que um estudante, quando ele sai da faculdade, ele sai dali nem com 50% de conhecimento que ele pode adquirir, tem que adquirir depois de se formar. Não só na prática, como com estudos complementares, pós-graduação, uma série de coisas. Por quê? Não dá tempo. As matérias são muito curtas e jogadas, né? Muito, Uhum. muito. Então, você imagina empreender. Empreender nem passa por perto, não passa nem na porta da universidade. Por quê? Porque ali o máximo que tem é prática jurídica. Uhum. Não tem uma prática como empreender. E essa parte de empreender, realmente, aquele que não tem um jeito, aquele que já não tem, já vem no sangue, para ele ter que saber que ele, como advogado, ele tem que vender o seu produto, o seu serviço e se expor,
Aí é que é bem complicado. Ali no começo, há 35 anos, você já tinha essa visão empreendedora? Como contador, você já era um empreendedor? Você já entrou na faculdade de Direito empreendendo? Então, a minha primeira formação, eu não tinha isso. Ela me preparou e me deu isso para mim entrar na segunda. Uhum, Por quê? Quando eu estudo contabilidade e vou me formar, uhum. eu ainda não trabalhava por conta própria, eu não tinha meu escritório. Tá. Então eu abro meu escritório de contabilidade, que é Escrital Contabilidade, em 1990. Está com 35 anos agora. Puxa, doutor, mas você era muito jovem ali, né? Você era um super jovem. Quantos anos você tinha quando você abriu? 24 para 25. 24 para 25. Desbravei. Que legal. Você já Foi, não queria ter chefe ali. então eu desbravei e fui começar um escritório de contabilidade. Mas daí que está o grande negócio. Escritório de contabilidade não tem nada a ver com um contador dentro de uma empresa. Então eu fui para um mundo totalmente diferente. Uhum. Eu tinha um pouco só de conhecimento, fui buscar muito mais para poder, né, com certeza saber o que eu estava fazendo. Uhum. Quando eu começo a contabilidade, o escritório, é que eu tive que aprender a me expor e a vender. Sim. Porque senão você não vai sobressair. Senão você não vai conseguir se manter. E aí que eu falo que isso me ajudou muito para minha segunda profissão. Uhum. Eu já chego na segunda profissão como um vendedor nato. Sim. Como uma pessoa que sabe o que é área comercial. Uhum. O que eu tenho que fazer. Como que eu tenho que Se colocar, me apresentar. E mais ainda, eu digo que não é eu me vender, eu ser comprado. é isso, né? Esse é o grande negócio. E você resolver a dor do seu cliente. Mais importante que tudo. Doutor Alberto, você está falando em exposição, você está falando em venda. Uhum. O que mais um advogado bem-sucedido precisa ter para, de fato, prosperar? Estou falando de mentalidade. Mentalidade. Obviamente que não pode fugir, vou pegar talvez do final para o começo. O advogado tem que estar sintonizado e ligado em tudo que acontece no mundo atual, principalmente o tecnológico, certo? Então, pegando do final para o começo. Isso é essencial. O advogado tem que também estar preparado para trabalhar com marketing e tudo mais. O brand dele, a pessoa dele, a marca dele, tem que ser muito bem apresentada e vendida. A marca pessoal. A marca pessoal. Por quê? Isso vai fazer um diferencial muito grande. Uhum. Não adianta ele ter tudo isso maravilhosamente se ele não tiver o conteúdo, se ele não tiver o conhecimento. Como você falou há pouco, ele tem que ter algo para entregar para o empresário, para o cliente dele. Então ele tem que estar muito bem preparado realmente. E esse preparo, ele vem com conteúdo jurídico, apresentação. Eu falo que um profissional, ele não pode vender ilusão. Ele tem que vender aquilo que vai resolver o problema, que ele vai fazer diferença e que vai ser marcante. Por quê? Porque você vender algo para alguém uma vez, seja lá produto ou serviço, é fácil. Eu quero ver você vender sempre. A constância. A constância. Como que você adquire isso? É com um conjunto de coisas. É quando você tem conteúdo, você tem uma estrutura, você tem competência, seriedade e, acima de tudo, lealdade. Sem dúvida, são valores inegociáveis. Faz a diferença. E ética, né? Não podemos esquecer. Verdade, doutor. Agora vamos falar sobre o seu escritório, um pouquinho sobre estrutura. Da Advogados. Por favor. Então, estrutura, quantos advogados associados você tem hoje, como é que vocês trabalham e, principalmente, como é a parceria com as empresas que são clientes? Tá. Esse é o nosso maior tesouro, nossos clientes. Ou não, juntamente com o nosso pessoal, que são os nossos funcionários e os meus advogados e advogados sócios. São dois tesouros fantásticos, a clientela e a nossa estrutura com o nosso pessoal. Mas por que isso? A advocacia, ela tem 25 anos. Nossos clientes, eles têm quanto tempo conosco? A maioria das empresas. 20, 23, 25. O que tem menos tem 18 anos. Então a gente fideliza os clientes. E como fideliza? É com um bom trabalho. Eu falei agora,
a seriedade, o que prometemos, entregamos. Uhum. E nós fazemos algo que a gente acaba ajudando os nossos empresários, os nossos clientes, de uma forma, mesmo jurídica, a fazer gestão, Tá. pelo nosso conhecimento como contador. Então a gente ajuda muito, Uhum. através de várias consultorias que a gente faz para a empresa. E com isso é um diferencial muito, muito, muito grande. Uhum. Por quê? Porque nós queremos o nosso cliente cada dia melhor. Sim. E nós temos, assim, muitos cases de empresas que nesses 25 anos começaram conosco pequenininho, empresa pequena para média, Uhum. e hoje é uma potência. Olha que legal. Então isso é o nosso maior folder, o que apresentar, é o nosso maior marketing. São nossos clientes que temos hoje, que um dia eram clientes de um porte, e com o trabalho deles, a nossa colaboração, hoje são referências do mercado, empresas de grande porte. Que bacana. Isso é muito satisfatório, né, doutor? Isso que é empreender, Isso que é empreender. tenha Então, certeza. pegando esse gancho de empreender, que conselho você daria para quem está começando a empreender na advocacia? Primeiramente, óbvio que todo ramo da advocacia, o advogado que se forma, ele tem um sonho de querer, obviamente, trabalhar, prospectar bons clientes, ter bons honorários, tudo isso faz parte do jogo, mas não existe milagre. Ele tem que percorrer um caminho. Que caminho que é esse? Primeiramente, ele vai se associar a alguém ou ele vai abrir um escritório sozinho, particular? O que eu digo que é uma grande dificuldade, a não ser que ele já vai se filiar a alguém que já esteja nessa trilha. Uhum. Mas se ele vai começar algo e vai fazer uma parceria, é muito mais fácil nos dias de hoje. Por quê? O mercado cada dia é muito mais competitivo. Obviamente que quem tem qualidade, o que entregar e tem experiência, obviamente já está no mercado, está um pouco na frente. Né? Isso não quer dizer que ninguém pode começar, muito pelo contrário, tem um caminho a percorrer, Sim. a dificuldade. Então a minha grande dica, comece e se associe a pessoas que já estão fazendo isso, com parceria, vê a área que você vai atuar, que você tem realmente uma afinidade com essa área, não queira ir para uma área porque dá dinheiro, é normal no direito. Tem o seu propósito, no né? direito é assim, né? Eu vou fazer tributário porque dá dinheiro. Uhum. Não. Esse é um clássico. É um clássico, não. Se você tem afinidade, que você tenha o preparo, o que vai oferecer. Então, realmente, a dica, faça parceria, faça um trabalho sério, não engane seu cliente, tenha ética, que você não tem como dar errado. Sim. Doutor, falando em dar errado, qual o principal erro que as pessoas costumam cometer quando abrem seu próprio escritório? Tá. Nós estamos criando uma mentoria para advogados, que essa mentoria ela vai passar por uma série de coisas que os advogados não têm. Principalmente os que estão começando, mesmo que já estão aí trabalhando, escritórios pequenos e médios. Eles não têm uma coisa chamada gestão. Uhum. Não existe nenhuma empresa, e o escritório de advocacia também é uma empresa. Não existe nenhuma empresa que você consegue prosperar ou dar certo se não tiver duas coisas na gestão: processos e procedimento. O que é processo e procedimento? É organização. Saber fazer conta. Saber fazer conta. Você colocar uma parte organizacional lá dentro. Você saber, descentralizar quem faz isso, quem faz aquilo. Se você não tem, você vai buscar. Claro, tudo isso é caro. Uhum. Mas um advogado que quer prosperar, ele tem um escritório pequeno, quer virar médio, ele não tem uma estrutura de gestão, esse não tem como dar certo. Por quê? Porque ele vai ter que cabecear, bater o escanteio e cabecear. Uhum. Não dá para fazer as duas coisas. Uhum. No começo até é possível, mas para ele pegar um cliente de uma categoria um pouco maior, vai exigir dele algumas coisas que ele não tem. Então, essas dicas são fundamental. Dicas de ouro, né, E doutor? para dar errado é só não ter isso. Muito bom. Você define seu escritório como um escritório boutique. Sim. O que seria um escritório boutique hoje? Tá. E também,
por quê? O porquê desse modelo? Por que você não tem um baita escritório gigante com 25 anos? Você poderia ter facilmente, a gente sabe, mas por que você optou por esse modelo de negócio? Perfeito. Existem escritórios que chamam escritórios de massa, que é aqueles escritórios que trabalham para um tipo dessas empresas muito grandes, e você faz aquelas ações, ou pode ser trabalhista, ou da área civil, que são aquelas que têm muito, um tipo de processo que são recorrentes. Então, chama-se escritório de massa. Nós não somos. Nós somos um escritório boutique, que eu vou explicar o que é, um artesanal. Nós, literalmente, carregamos nosso cliente no colo. Uhum. Então, nós, com quem vamos trabalhar, o cliente procura um bom escritório, um bom advogado. E nós procuramos um bom cliente. Quem é o bom cliente? Não é porque ele fatura mais e vai pagar mais. Não. É o cliente, esse bom cliente empresário é um cliente sério, que ele escuta o que nós recomendamos, que ele segue e que ele tem o objetivo de crescer também. Então, para nós, esse é o perfil que nós queremos. Com isso, quando a gente busca um cliente desse, e a gente consegue fazer esse casamento, que é fundamental para o case dar certo, tanto para um lado quanto para o outro, nós mostramos para esse cliente uma estrutura, que é uma estrutura enxuta, porém muito bem apresentável. Exemplo, meu escritório não é grande, muito pelo contrário, mas um escritório com 15 advogados. Boutique por quê? Porque ele é artesanal. Não é um trabalho de quantidade, é de qualidade. Então, como se, vou fazer uma propaganda aqui, se você fosse num banco, aí você já ouviu falar no Prime, no Personalité. Nós temos na nossa advocacia, na AO Advogados, o boutique, que é o quê? É algo com competência, com qualidade, mas com um ambiente preparado para aquele tipo de cliente. Então ali ele tem assim, como eu falei agora, Prime e Personalité, no escritório boutique. Muito legal. Então junta tudo o que ele precisa de forma personalizada. E isso nós conseguimos fidelizar muito o cliente. Seus clientes são bem diversificados, né, doutor? Quem são os clientes de vocês hoje? Claro, sem citar nomes, se não puder, por uma questão ética. Mas eu vou falar uma coisa importante. Nós atuamos em todas as áreas. No ramo da indústria, do comércio e serviços. Uma curiosidade, que acabou sendo assim para nós, no ramo do comércio, que é distribuição, os maiores distribuidores de vários ramos de atividade em São Paulo são nossos clientes. De vários. Por acaso. Uma coisa vai puxando a outra. Então, comércio também está dentro de importação. Atuamos muito com importação. Legal. Mas nós temos indústria, temos serviços, até porque no ramo da advocacia, todas as atividades, todo o CNPJ, cada um tem a sua particularidade. Sim. Mas o problema só muda o endereço. Olha que interessante. Só muda o endereço. A gente acha que são ramos totalmente diferentes e que os problemas vão ser totalmente diferentes. Planejamento tributário, vale para todos. Tá. Ações trabalhistas, para todos. Contrato empresarial, para todos. Claro. O grande negócio para qualquer empresário, qualquer empresa, em termos jurídico, é a consultoria preventiva. Cabe para todos. Muito a legal. preventiva é como na saúde. Fez, você vai se dar bem. E, doutor, qual é o papel do advogado numa empresa bem-sucedida, já que você está falando sobre essas dores? Tá. Vamos falar de uma média empresa e de uma grande empresa. Tá. O papel do advogado, né? Como nós temos os dois tipos de cliente. Numa média empresa, essa empresa geralmente ela não tem um departamento jurídico interno. Então, mesmo nós como escritório advogado As deles, pequenas. é média. As médias. Ah. Ela não tem um corpo jurídico lá interno. Ela contratou o nosso escritório e nós somos o corpo jurídico dela por completo. Nós fazemos o papel dela como se estivéssemos lá dentro. É um braço jurídico. Um braço jurídico. A única diferença é que estamos no nosso endereço. Mas como somos a equipe jurídica dela. Fazemos tudo, abraça por completo. Certo. E numa empresa grande? Numa empresa grande, existe um departamento jurídico lá dentro. E eles não conseguem dar conta e fazer tudo. E é onde nós fazemos uma interface.
Uhum. Eles geralmente fazem as ações do dia a dia, um preventivo, e tem parceiros para poder ajudá-los, porque a demanda é muito grande. Uhum. E aí nós trabalhamos das duas formas. Ou nós, com o médio e pequeno, onde nós abraçamos tudo, Uhum. ou com as grandes, onde fazemos parte daquilo que é a demanda que eles têm. Vocês se adaptam, então, ao tamanho da empresa. Ao tamanho da empresa e à necessidade da empresa. Isso é muito legal. Por isso, Muito. boutique. Por isso, boutique. É bem Exatamente. focado, É bem um trabalho personalizado. artesanal, é um trabalho personalizado e, acima de tudo, o cliente se sente único. Esse é o grande diferencial. Muito legal. Doutor, tem algum case de sucesso ou um case também que tenha gerado um aprendizado que marcou a sua trajetória? Algo que você possa dividir aqui conosco? Tem. Eu vou falar de uma forma ampla, geral, sem citar nomes, mas eu tenho vários cases desses clientes que são potência hoje. Assim como vem a reforma tributária agora, Uhum. que começa o ano que vem, em 2008 teve também uma grande mudança no mundo empresarial tributário, que foi o quê? O início da nota fiscal eletrônica. 2008. Em 2008, muitos empresários, clientes nossos, nos procuraram, fizeram palestras, seminários, e nos procuravam preocupados o seguinte: e agora? Vai entrar a nota fiscal eletrônica. Eu não pago 100% de impostos, vou ter que me adequar, fazer isso, fazer aquilo. Então tinha empresários preocupados porque ele não ia conseguir dar conta do recado, porque assim, ó, acabou as brechas. Não ia ficar fora da legalidade. Exatamente. A nossa recomendação para todos. Olha, estamos orientando, segue o que nós vamos falar para vocês. Por quê? Porque quem se adequar vai nadar de braçada, porque muitos vão ficar para trás. Então vou pegar só um exemplo. Um grande cliente nosso do ramo de distribuição de alimentos, ele tinha na época, 2008, uns 10, 15 concorrentes. Uhum. E ele, obviamente, com a decisão deles, com nossa consultoria, ele seguiu o que nós falamos. Hoje ele é uma potência. E os concorrentes, de 15? Quebraram. Hoje tem 5. Então, eles dominaram o mercado, por quê? Porque se adequaram à nova legislação, ao mundo tributário, à nota fiscal eletrônica. Eu tenho um grande cliente também de indústria japonês, que fala algo que eu adoro ouvir. Ele fala isso em todos os cantos. Também era um cliente pequeno, hoje também grande. Ele fala assim, ó, o doutor Alberto foi o único advogado que falou para nós, isso já faz 18 anos, que se eu quisesse crescer eu tinha que pagar imposto. E todos falavam diferente. Não, faz assim, faz assado. Falei, quer crescer? Paga imposto. De forma legal, para pagar menos, com planejamento, mas paga imposto. Doutor, e o que vem de novo por aí com a reforma tributária? O que você quer destacar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? Tá. O que vem é muita coisa nova, mas muita mesmo. Como eu falei de 2008, que foi a nota fiscal eletrônica, haverá um divisor de águas, porque assim, ó, a reforma tributária, desculpa, vem fazendo um barulho muito grande para todos, independente, pessoa física, pessoa jurídica, que eu vou explicar algumas coisas aqui, mas principalmente para as empresas. Por quê? Porque a partir de 2026 é que vai entrar realmente o jogo para valer. É quando vai começar a reforma tributária entrar em vigência, que vai ser um novo formato. E as empresas têm que estar preparadas para aquilo lá, como que vai ser. Atualmente, de forma muito resumida, todo mundo, pessoa física ou jurídica, muito mais da jurídica, paga impostos. E como que paga impostos? Você tem na esfera estadual, federal, municipal, os impostos todo mundo ouve falar, ICMS, ISS, PIS, COFINS, um monte de coisa. A partir de janeiro, que vai entrar a reforma tributária, que vai começar para valer, eu vou fazer um comentário agora com você aqui, que ele é exclusivo, porque eu vou fazer isso no nosso evento dia 26, no Gran Mercury, que é o nosso evento master da reforma tributária. Eu vou dizer lá que os empresários e todos vão se acostumar com 2 nomes de impostos, 2 nomes,
que é a mesma mudança para aqueles que um dia ouviram falar de uma coisa que é o avô do CPF, que era o SIC. Uhum. Então, o SIC, o CPF, não chama CPF, não se chama CPF a vida inteira. Chamava SIC. Ele mudou para o nome CPF, né? Cadastro de Pessoas Físicas, né? Que hoje a gente utiliza. Mas um dia ele chamava SIC. Uhum. Pouca gente se lembra, só quem é muito mais velho para saber disso. Porém, daqui a um tempo, o empresariado também vai esquecer vários nomes que existem hoje. Ele só vai lembrar de 2 nomes que vai ser os nomes que vão ser a partir de agora. Uma parte bem resumida. IBS e CBS. Uhum. Então, um grupo de impostos que existe atualmente chamarão IBS. Para ficar fácil para quem está ouvindo, o IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, Uhum. que ele vai entrar no lugar do ICMS e do ISS. Aí vai ter o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que vai no lugar do PIS, COFINS e por aí vai. Bom, mas o que é isso? Fora do Brasil, Estados Unidos, na Europa, nós estamos já acostumados, quem viaja e vê, que existe o IVA. Uhum. Você vai lá, você compra um produto, quanto que é? 10 mais o imposto. Aqui, nós vamos ter o IVA também. Chama-se IVA dual, porque são esses 2 nomes que eu falei agora. Uhum. IBS e CBS. CBS. Que eu brinquei que as pessoas vão, os mais velhos, vão fazer uma analogia igual o SIC e o CPF. Uhum. Um dia era SIC, hoje é CPF. Uhum. Os impostos, 2 grupos, vão ficar com esse nome. Ou seja, vão unificar e simplificar? A gente pode falar que vai simplificar a vida do empresário ou não? Não no começo. Tá. Por que não no começo? Existe um modelo tributário atualmente. Tá certo? E aí, em janeiro começa o novo. Uhum. Vai terminar um e começar outro? Não. Vão andar 2 concomitantemente. Uhum. Então, a partir de janeiro de 26, todo empresário tem que estar preparado com suas consultorias, advogado, contador, ele vai ter 2 sistemas para ele. O atual e o novo. Tá. De uma forma muito simples para entender, Uhum. vamos imaginar que hoje essa carga tributária aqui é 30%. Tá. De tudo, qualquer coisa, qualquer ramo. Então, aqui 30 e vai começar o novo aqui. A cada passo que esse aqui der, ele joga 1 para cá. E aqui fica 29. Aí, ele anda mais 1, 28, aqui 2. Mais 1, 27. Tira um daqui e vai jogando aqui. Uhum. Até que um dia esse modelo aqui vai estar lá na frente. E ele assimilou toda a carga tributária. Aí esse aqui deixa de existir. Aí vão substituir. Isso, então vai ter 2 modelos tributários para andarem juntos. Isso começa em 2026. Qual o prazo para isso estar 100% essa transição concluída? 2033. Então você imagina essa transição para o mundo empresarial. Isso vale para todos, tá? Então, mais do que nunca, as pessoas e empresas vão precisar de uma assessoria jurídica. Jurídica e contábil. Contábil. Sabe por quê? Vai mexer muito com 2 coisas do empresário. O preço e o fluxo de caixa. Quer saber por quê? Vamos pegar essa xícara aqui. Hoje, ela custa R$10. Uhum. Como que funciona no modelo atual? No modelo atual, R$10, está tudo aqui dentro dos impostos já. Sim. Vamos simular que aqui tem R$4 de impostos ou 3. Uhum. Se é 4 mais 6 ou se é 7 mais 3. Uhum. É o R$10 dela. Porque hoje o nosso formato, os impostos são por dentro. Uhum. Isso vai mudar a partir de janeiro. Essa mesma xícara que custa R$10. Vamos simular que ela custa 6 e 4 são impostos. Uhum. Você vai pagar. Então agora o cálculo vai ser por fora. Vai ficar muito mais claro quanto a gente paga de imposto. Totalmente. Você vai pagar para o teu fornecedor R$6. Uhum. E para o governo direto 4. Uhum. Hoje não. Hoje é tudo num balaio só. Sim. Mais ainda, o empresário, da forma que é hoje, ele paga, ele faz a compra da mercadoria, matéria-prima, ele paga, porém os impostos ele apura no final do mês para pagar no mês subsequente algum dia. Uhum.
Aqui não. Ele já vai ter que pagar o fornecedor dele, que é combinado lá, e ele vai ter que fazer o quê? O do governo vai direto. Então ele vai ter que se preparar muito para o fluxo de caixa dele. Aí vai entrar uma coisa que eu não vou entrar, que é bem técnica, que ele vai ter que saber o quê? Com quem está se relacionando. Porque vai ter muitos créditos. Assim como ele está vendendo, que ele tem que pagar esses 4, ele também está comprando aqui. Do mesmo formato. Então ele vai poder aproveitar uma coisa com a outra, para ele poder pagar e pagar de imediato. Então o fluxo financeiro dele vai mudar tudo. Você imagina que aquilo que você paga lá na frente, que no dia que você fez a operação vai começar já a pagar. Ou seja, os empresários têm que se informar, além dessa assessoria, têm que estudar bastante, Está né, bem doutor? assessorado. Está bem assessorado. E o seu evento agora do próximo dia 26 tem a ver com isso, verdade? Totalmente. Nós Conta estamos pra ali. gente como é que vai ser. Esse evento, estou organizando esse evento. Aliás, até para comentar, a nossa capacidade está já esgotada. Para 140 pessoas, tem 150, conseguimos ajeitar. Que legal. E teremos outros eventos sobre isso. Porém, eu sou organizador, também palestrante. E juntamente comigo estará 2 sócios meus, um da contabilidade, um da advocacia, onde irão palestrar conosco para passar muito conhecimento. E estamos levando 2 pessoas também, que é um economista e um do judiciário, com desembargador, para falar os reflexos no judiciário. Reflexo na economia. Porque todo mundo vai ter. Todo mundo vai sofrer. Você acha que muita empresa vai quebrar? Não se seguir o roteiro de se preparar. Não se seguir o que manda a cartilha. Não existe almoço grátis. O que tem que se fazer? Estar bem assessorado e buscar se enquadrar naquilo. Você quer ver a pior situação? Se isso fosse para um grupo de empresas ou determinado setor da economia. Não, é para todo mundo. Então todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que se adequar. Então todo mundo vai ter que se mexer. O micro, pequeno, médio, todo mundo. O micro e o pequeno, as mudanças até vão ter, mas ele vai poder optar de uma forma ou de outra como ele apurar. Então não vai ter muito impacto. Aliás, a tua pergunta foi tão boa que eu esqueci de falar um detalhe importante. Vou fazer a pergunta por você para o pessoal entender. Tá. A reforma tributária vai aumentar os impostos? Como vai ficar a carga tributária? O objetivo para muitas atividades não é aumentar. É equalizar e fazer essa forma da reforma, como eu expliquei agora há pouco, do cálculo por fora. Para ficar mais claro. Para ficar mais claro o que se paga. Até porque é uma coisa muito, muito prática. Uma coisa é você falar assim, ó, aqui é R$10 e os impostos é por dentro. Uma coisa é você calcular de baixo para cima e de cima para baixo. O percentual muda, mas o resultado vai ser igual, para dar a mesma coisa. De baixo para cima, de cima para baixo. O que acontece? O ramo de serviços será o mais impactado. Aliás, é o meu ramo, talvez o seu ramo. O meu ramo também. Então, esse vai ser o mais impactado. Porque entendem que o ramo de serviços paga menos impostos que os outros. Então querem compensar isso. Para compensar isso, estão fazendo já, na reforma que nem começou, uma colcha de retalhos. Como assim? Então para tal atividade que vai aumentar muito os impostos, por exemplo, serviço, vai ter uma redução de 30%. Para a saúde, vai ter uma redução de X. Para poder equilibrar, porque a grita está geral. Imagina todo mundo na área de serviço, os meus impostos, eu pago hoje 15, vai para 26, 27, e assim vai. Então esse ramo de serviço vai ser mais impactado. Os outros, pelo que estamos vendo, vão ficar o que está. Talvez, quiçá, um pouquinho menos. E qual o maior impacto, de maneira geral? Não falando especificamente pelo tamanho do empresário, mas na sua opinião, qual é o maior impacto dessa reforma? Primeiramente, a transição será um grande impacto, porque irão andar 2 modelos juntos. 2 modelos juntos. Tá. Esse é o primeiro. Tá. O segundo, o empresário vai precisar fazer realmente muita conta
Porque hoje em dia, ele já não ganha dinheiro só com o seu negócio. Ele ganha dinheiro se tiver um bom planejamento tributário. Então você imagina o planejamento tributário versus fluxo de caixa. Então ele tem que ter o quê? Realmente, para cada produto, para cada atividade que ele vai desenvolver, os seus clientes, fornecedores, ficar realmente estudando com quem está fazendo o negócio. Porque isso vai impactar o lucro dele. Vai impactar como que ele paga imposto, como ele não paga imposto. Então, isso será um grande diferencial. Isso realmente vai ser um grande impacto para as empresas a partir de 2026. Todos os ramos, todas as atividades. Todas. Nossa, é uma grande revolução aí. Muito. Para quem empreende. Então fiquem de olho aqui. Doutor, por favor, deixa suas redes sociais para quem quer te seguir, para quem quer aprender mais sobre a reforma. Perfeito. Olha, Antes da gente mudar de assunto. Tá bom. Na parte jurídica, aoladvogados.com.br, aoladvogados.com.br. Da contabilidade, escrital, escrital.com.br. É o nosso site da contabilidade, tanto uma quanto outra, só temos especialistas já acostumados com esses ambientes e esses assuntos. E o meu Instagram é Alberto Oliveira 2102, onde temos lá muitos assuntos, muito relevantes, que contribuem muito para os empresários. Eu confesso que eu preciso estudar bastante para entender mais, quero ir no seu evento, não sei se nesse do dia 26, mas quero ir nos Teremos próximos, outros porque eu preciso aprender. Com o maior prazer. E a gente procura, obviamente, por mais que tenha uma linguagem técnica que não dá para fugir, a gente procura explicar de uma forma que todo mundo entenda. Tem que ser assim. Com certeza, isso tem muito a ver com jornalismo. A gente precisa traduzir para o grande público o que está acontecendo, né? Sim, perfeito. E empreender é isso, né? Porque você que tem todo o know-how, que faz um trabalho maravilhoso para viver e empreender, você imagina quantas atividades, ramos que você já não atendeu. E todo mundo, para poder empreender, tem que ter uma coisa chamada gestão. E dentro da gestão está o quê? A parte financeira, tributária, contábil, que não tem como fugir. É preciso se preparar. Se não fugir, está saindo pelo ralo o dinheiro. Sim. Doutor, vamos falar sobre a área trabalhista, que é uma área também muito desafiadora. Para você, qual é o maior problema que os empresários têm hoje na área trabalhista? Alguns anos atrás, também tivemos uma reforma trabalhista, né? Apesar que ela já foi também reconsiderada, muita coisa que mudou, tudo mais, mas estamos aí. Bom, na área trabalhista, que nós também somos muito fortes nessa área, o nosso escritório, porque trabalhamos só para empresas, então nós temos know-how para falar que só defendemos empresa. Como assim? A gente não trabalha para um reclamante, pessoa física, aquele que entrou com ação contra a empresa. Nós trabalhamos para as empresas. Nós defendemos as empresas. Qual é o calcanhar de Aquiles da maior número de empresários? Aqueles que não atendem a CLT, a legislação trabalhista, como se deve. Ou seja, não tem um registro adequado, 100%, paga todas as suas verbas como tem que ser pagas, incidindo impostos, respeitando também, obviamente, o funcionário. Na área trabalhista hoje, o que é muito comum em reclamações é assédio moral, então nem se fala. Então, às vezes tem uma ação trabalhista de 100 mil reais, você vai lá ver 60 mil de assédio. Estão pedindo, né? E muitas vezes comprovam, tá? Por falta de formação dos gestores e dos líderes, talvez? Isso, por isso nós fazemos uma coisa nos nossos clientes e também para quem nos contrata, que nós fazemos palestras internas, mostrando a seriedade que é as brincadeiras dentro das empresas. Principalmente nos cargos que têm subordinação. Então, isso causa muito problema no âmbito trabalhista, quando existe uma demanda, uma reclamação trabalhista. Por quê? Porque as pessoas acham, principalmente, brincadeiras. Apelidos, brincadeiras, do chefe com o seu subordinado, com mulheres, e assim vai. E tudo isso é mensurado. Tudo isso é levado para que quando alguém vai buscar um advogado,
para entrar com uma reclamação trabalhista. Então, esse tipo de coisa para o empresário, não atender como se deve à CLT, se paga muito imposto, verdade. Por isso que busque profissionais que dentro do que puder, com elisão fiscal, elisão é planejamento de acordo com a lei. Você consegue pagar direitinho, pagando menos. Por quê? Senão você vai ter problemas. E o mais importante, na área trabalhista, no judiciário trabalhista, é onde tudo acontece muito mais rápido. Uma empresa que é condenada numa ação trabalhista e ela não entra num acordo, não paga, protela e deixa a Deus dará, ela é executada muito rapidamente. Demais. O processo trabalhista está muito anos luz na frente de vários processos, inclusive o tributário. Por quê? Porque anda muito mais rápido. Esse aqui anda 80 por hora, o trabalhista 180. Olha só. Então, é muito realmente, o empresário tem que realmente não deixar a peteca cair. Estar dentro da lei. Estar dentro da lei. Exatamente isso. E ter uma boa assessoria, consultoria. Por quê? Porque as leis mudam todo dia. Problemas nascem. Eu falo que quem tem um CPF tem problema. Você imagina um CNPJ. É verdade. Né? Então, juntando a parte trabalhista, que é o calcanhar de Aquiles do empresário, todo mundo, e a parte tributária, eu sempre comento muito em seminário e palestra, que não tem para onde fugir. Porque na vida nós temos só duas coisas líquidas e certas, né? Que é a morte e o pagamento de tributo. Então não tem para onde correr. Então, né? E todo o resto é passível de se resolver, né? Do resto, não tenha dúvida. Mas é um grande problema se você não segue isso e as consequências. Sim. Elas são vultuosas. Doutor, você concorda com a frase de que uma sociedade é um casamento? E qual a importância da estrutura societária dentro de uma empresa bem-sucedida? Nossa, que bela pergunta. Se ela é importante, ela é tudo. Uma sociedade, ela de fato é um casamento. Você me permite fazer um comentário que a gente ouve em todo quanto é canto, e a mais pura verdade? Por favor. Sociedades que se dão bem, se dão muito bem, né? Porque as pessoas se respeitam, cada um respeita o seu limite, cada um sabe o ponto fraco, o ponto forte do outro. Então, se você é canhota, você vai para o lado esquerdo, eu sou destro, fico por esse lado, e vamos unir nossas forças para se dar bem. Sociedade legal, bacana. Certo. Então, pessoal, que de sociedade boas, que se dão bem, o pessoal brinca. Homem com homem, mulher com mulher. Olha, nós somos um casamento. Nós só não dormimos juntos, nós somos um casamento. Por quê? Porque uma sociedade é isso mesmo. É de fato um casamento. E esse casamento, para dar certo, tem que saber. No casamento real, não é assim. Tem que ter confiança. Você tem que ter confiança. Transparência. Você tem que ceder. Você tem que saber ouvir. Tem tudo. Então você imagina no mundo empresarial. E o que acontece? Então o primeiro passo é esse, que é um casamento de verdade, como você perguntou. Segundo, mais importante ainda, uma sociedade começou com aquele fim específico e tudo mais. As pessoas que estão envolvidas naquela sociedade, elas têm que fazer uma coisa que é fundamental, fora abrir sua empresa, fora querer ter lucro, se dar bem, pagar impostos, como eu falei agora há pouco, uma série de coisas. Ela tem que fazer uma coisa que é fundamental. Acordo de cotista. O que é acordo de cotista? Imagina que nós somos sócios. Abrimos uma empresa, não importa a atividade. Então, nós entramos, combinamos tudo, eu e você, Estela, abrimos uma empresa. Perfeito. A empresa começa a andar legal, começa a ir bem, tá tudo legal. Mas se a gente não procurar profissional habilitado, advogado, contador, para fazer um trabalho para nós, de nos orientar para fazer um acordo de cotista, nós podemos ter um problema lá na frente, que eu vou explicar agora. O que é um acordo de cotista? Uma coisa é a empresa aberta, o seu contrato social. Quem são sócios? Alberto e Estela. Onde que é o endereço? Parque da cidade, não sei o que, não sei o que. Qual o rumo de atividade? Esse. Uma série de coisas. Esse é o contrato social. Certo. E o acordo de cotista? Olha, vamos colocar no papel agora
quais são as nossas vontades perante a sociedade. Por quê? Isso é fazer com que ela perdure, que ela não tenha problema lá na frente com alguns eventos naturais. Vamos lá. O Alberto, nós vamos colocar o código cotista. Ó. Nossa empresa está indo bem, temos 50 funcionários e vamos definir. Ó, nós não podemos contratar ninguém que é familiar para entrar aqui, tá? Pronto, foi definido. Ou não, pode sim. Em que condição? Ah, faz de conta que é uma empresa de tal ramo, a pessoa tem que ter faculdade ou estudando algo similar. Sim. Nós vamos definir o que nós queremos para a nossa sociedade. Se amanhã nós não queremos, eu não quero mais ficar e nem você, como que vai funcionar? Vai se apurar o lucro, como dando no contrato social, uma cláusula básica? Não, ó, se amanhã eu quiser vender ou você, vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma empresa de fora para fazer um valuation, que quanto vale a nossa empresa, e quanto estiver valendo, ou você paga a minha parte ou eu pago a sua. Então tudo você põe no acordo de cotista. As porcentagens de cada Tudo, não existe surpresa para nada. Mais ainda, e isso acontece demais, que eu vou falar para você agora. Aí tem uma empresa, tem 2 sócios, tem 8, não importa quantos, e não faz o acordo de cotista. Amanhã um deles morre. É um problema muito grande. Porque está previsto no contrato social que se um sócio morrer, a empresa vai fazer a apuração dos seus haveres, de acordo com o balanço, pagar. Ok. Mas muitas vezes, a família daquele falecido fala, não quero sair, eu quero continuar na empresa. E aqueles 7 sócios que estão lá não querem. Por quê? Porque os 8 sócios que estavam lá um dia, eles se escolheram para ser sócios. Sim. Agora vai vir alguém estranho, que não foi conversado. Não é uma questão só financeira. É uma questão de humana, proximidade. E aí é onde muitas empresas fecham. Muitas empresas entram numa briga judicial de muito tempo e acaba um negócio maravilhoso. Então, acordo de cotista, ele é tudo para uma sociedade dar certo. Olha que dica boa. Por quê? Porque você vai fazer uma previsão de vários eventos futuros que podem ocorrer, que vai estar tudo acertado. Vamos imaginar que é nosso modelo de empresa, novamente eu e você. Aí eu falo, viu, Estela, ó, o nosso acordo de cotista está definido, ó. Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho ninguém que vai assumir no meu lugar, então eu quero que pague minhas cotas com esse valuation. Você já fala não. Não. Eu tenho meu filho, meu irmão, não sei quem, que se me acontecer alguma coisa, eu vou dar continuidade. Nós colocamos lá no acordo de cotista, já está valendo. Mas não colocou, não vale nada. Então é bom conversar sobre isso. Demais, 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 demais. Estamos falando de sociedade e falamos que é igual um casamento. Aí vamos esticar só um pouquinho mais de que envolve hoje o quê? Vou sair um pouquinho só da parte empresarial para a parte de família. Não sou eu especializado, mas a gente conhece, óbvio. Que é o quê? É hoje todas as uniões que existem. União estável, um namoro, principalmente um namoro. Tem até contrato de namoro, né, doutor? Tem que ter, por quê? Porque a coisa mudou muito. O mundo mudou muito, né? Capaz de alguém estar com um relacionamento de 4, 5, 6 meses, 8 meses, e está numa fase de namoro mesmo, mas um fica ali, outro fica aqui, ou moram junto periodicamente, pronto. Ali já vai demonstrar na justiça que não, que a coisa é união estável. É união estável. A partir de 3 dias já é união estável, né? 3 dias de convivência então você imagina. Então, eu falei numa parte de sociedade, já estiquei só um pouquinho para falar o que também envolve as pessoas se prepararem com um contrato para qualquer tipo de relacionamento. Nossa, tanta coisa que a gente precisa saber, se informar, né, doutor? Tem que ter. É assim mesmo. Agora, falando em proteção de bens e planejamento sucessório também, que conselho você daria para quem está pensando nesses 2 temas? Tá. O maior conselho, façam quanto antes, porque com a reforma tributária vai mudar muito e vai subir bastante os impostos, principalmente o ITCMD. O que é isso? ITCMD é imposto de transmissão. Quando morre alguém, você tem que fazer um inventário. Então você tem os impostos que você paga, o ITBI, você paga, no caso doação, você paga o imposto, que é ITCMD,
é um nome da sigla que pega todos esses impostos. ITBI, doação e assim vai. O que acontece? Você, quando está fazendo o inventário, alguém vai fazer o inventário porque morreu alguém. Uhum. Então, essa parte ela é muito onerosa. Por quê? Porque incide sobre o patrimônio, aquilo que a pessoa tem. Mas, com a tua pergunta, que você falou de patrimônio, então eu falei, primeiro que eu vou orientar agora, façam quanto antes. Tá. Porque o ano que vem vai modificar Muda bastante. tudo. E também pode elevar as alíquotas, né? Então, o que acontece? Hoje, o empresário, ele batalha, ele trabalha para conquistar bens, com seu suor, com a sua empresa, com uma série de luta. Então, ele pode fazer um planejamento patrimonial constituindo uma holding. Uhum. O que é uma holding? É uma empresa com um fim específico de administrar bens próprios. E aí, o que essa holding proporciona de vantagem para alguém? Obviamente, acima de um certo limite de bens que você tem. Você tem economia tributária, tendo uma holding com os bens lá dentro. Você tem uma certa proteção, porque está na frente um CNPJ. Você tem uma administração eficaz, porque você está com aquilo tudo, com a sua família, todo mundo ali orientado e organizado. Então, vou pegar um exemplo, um casal que tenha 3 filhos. Uhum. E esse casal, do mundo empresarial ou não importa, tem muitos bens. Com essa holding, você pode fazer uma organização familiar para ficar tudo ali, com economia tributária, proteção, administração eficaz e mais ainda, você não ficar exposto como qualquer um para qualquer situação. Então pega essa família com 3 filhos, que tem vários bens, e amanhã um dos filhos casa. Uhum. E esse filho contraiu um casamento, ou a filha, e separa em 6 meses. Se não tem uma holding, aquele bem do casamento do filho, Tá protegido. se não tiver a holding, na separação ele tem que dividir. Sim. Se tiver numa holding, já não, porque não é dele, é da holding. Uhum. Então, a pergunta sua da questão societária é planejamento, proteção e economia tributária. Essencial que o empresário pense e se preocupe com isso. Mesmo os pequenos têm que pensar nisso? Não, porque um custo para uma holding ele é um pouco elevado, mas vale a pena. Então, se alguém fala, a pessoa tem um imóvel, não vai pensar Não nisso. precisa. Ou tem 2, 3 imóveis, valores baixos, porque o custo não justifica. A pessoa tem um bem apenas, ela pode muito bem fazer gravar no cartório, averbar, que aquele bem é um bem de família. Só isso já dificulta muitas situações caso essa pessoa venha a ter problemas com credores. Sim. Mas não é 100%, tá? Mas ajuda. Agora, vale a pena uma holding, uma questão societária, se realmente esse empresário tiver muitos bens. Legal. E doutor, como um bom contrato um contrato civil pode proteger um empresário, uma transação empresarial? Ótimo. Primeiro que eu falo que é uma frase da OAB, que existe, todo mundo conhece, consulte sempre um advogado. Uhum. Eu falo que essa frase está incompleta. Eu devia ser consulte sempre antes. Tinha que ser a palavra antes, um advogado. Antes de fazer. Vou dar alguns exemplos. Você vai comprar um imóvel, você vai comprar qualquer coisa de grande valor, vai fazer uma transação com alguém, vai entrar numa sociedade, vai emprestar um dinheiro, não importa o quê. Se você não tiver um contrato muito bem elaborado, ele não tem que ser leonino, ele não tem que ser unilateral. Tem que ser bom para os dois. Para os dois, mas tem que ver a situação que você está. Então, por exemplo, se é um banco emprestando dinheiro para alguém, o banco vai se preparar muito melhor que essa pessoa. Essa pessoa vai receber o dinheiro. O banco, ele vai fazer um contrato para alcançar até a 5ª geração daquela pessoa. Verdade. Por quê? Ele tem que se proteger, ele está emprestando um dinheiro. Assim como você está comprando um imóvel, aquelas famosas letrinhas pequenas, aqueles pequenos detalhes fazem toda a diferença. Mais ainda,
termos que muita gente, o leigo, não conhece. Não só juridiquês, como muitos termos em latim. Uhum. Então a pessoa não conhece, está fazendo um negócio de grande vulta. Ah, não, eu não vou gastar. Está fazendo um negócio de 5 milhões Uhum. e às vezes ele se recusa de 5 milhões a pagar um percentual para um advogado cuidar de tudo para ele. Aí dá um problema. Ele perdeu 5 milhões. Então, um bom contrato, ele vai ter que prever toda a situação que protege. Obviamente, você está me contratando. Eu vou fazer o melhor contrato para você. Obviamente que respeitando a lei, a legislação, mas eu tenho que proteger você, obviamente sabendo que a outra parte também vai ter um colega lá, uma pessoa com conhecimento. Mas como eu tenho que proteger você, eu não posso deixar escapar nada que eu vou prever qualquer situação lá na frente para que você não tenha nenhum prejuízo. Uhum. Nenhum. Exemplo, uma venda de um imóvel, Uhum. uma venda de um estabelecimento comercial, numa locação de um imóvel. Ou até uma parceria, né, doutor? Porque a gente recebe Nossa. muitas propostas toda semana. Vamos fazer uma parceria, ganha, 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 ganha. Mas sem contrato, como é que você faz parceria? Então, A pessoa já demonstra má fé quando não quer assinar um contrato, não é verdade? totalmente. E tem um ditado também, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Uhum. Então, assim, ó, você quer se dar mal? Não ter contrato. Quer se dar mal? Faça um contrato e não pede para algum advogado seu de confiança olhar. Uhum. Porque vai ver os seus interesses. Sem dúvida. Mais ainda, você quer ver uma coisa muito comum acontecer? No ramo imobiliário, até porque nós também temos imobiliário, então eu falo por conhecimento de causa. É a terceira empresa nossa. Uhum. Ela é a mais novinha, tem 10 anos. Só 10 anos. 10 anos. Então o que acontece? Cada um na sua. E não é isso que eu vou falar agora, não é nenhuma crítica a um profissional. Até porque eu tenho imobiliária, eu tenho meus corretores e assim vai. Então, por exemplo, amanhã você faz um negócio de um imóvel, não importa qual, se é residencial, se é comercial, e aí o corretor corretamente vai ganhar a comissão dele, porque ele conseguiu fazer a intermediação para você, e aí você tem que fazer um contrato. Aí nesse contrato, às vezes tem um modelo pronto, ou ele pegou com algum advogado, ou alguém que ele conhece, e não, ele fala para você, o contrato eu consigo te providenciar. Mas não é assim, porque o contrato não vai ser um contrato feito focado, específico para você. É um modelo que você pega na internet hoje. Não vale. Por quê? Não vai proteger a Estela com todos os detalhes que a Estela está fazendo aquele negócio, com o que foi combinado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, como que fica? É onde que acontece muitos problemas. Muitos. Então, o contrato bem elaborado por um advogado é aquele contrato onde vai respeitar a outra parte. Obviamente que eu tenho que ver todos os seus interesses dentro da lei, mas não deixando de prever nada que possa ter um evento futuro que vai fazer com que você tenha um prejuízo. Sem dúvida. Que dica de ouro você daria para os empreendedores que estão numa disputa jurídica, doutor? Uma disputa jurídica. Obviamente que existe disputa jurídica para todos, né? Para todos os gostos e tamanhos e bolsos. Mas, como tudo na vida, e às vezes envolve mais do que a questão financeira, é uma questão de orgulho, uma questão de birra. Emocional. E dinheiro não aceita desafio. Então eu digo assim, ó, uma composição destrava tudo. Hoje existem muitas formas. Uma mediação de acordo, ou você coloca os advogados para conversarem, porque quando entram as pessoas junto na reunião, os clientes, eles estão emocionalmente abalados, é igual um divórcio. Todo mundo é emocionalmente abalado. Ninguém raciocina direito. E ninguém quer ceder para fazer acordo, só quer um atacar o outro. Então a coisa faz o quê? Vai degringolar, não vai ter. Então a grande dica é o seguinte, o acordo é o melhor caminho para tudo na vida, né? Só sai um pouquinho, haja vista, está acontecendo no mundo aí com guerras, né? Tivesse o bom senso dos líderes mundiais, tenho a certeza que não tivesse o bom senso, não tivesse a ganância. A ganância, uma série de coisas, era muito mais fácil. Sentar para conversar. Mas sentar para conversar, para resolver,
tem uma dica muito importante. Concessão mútua. Não existe acordo onde só eu vou ceder. Então tem que ser concessão mútua. Ó, eu vou fazer um acordo com você, tá? Mas eu vou te dar 10% ou 15% de desconto, mas em compensação... Não adianta fazer isso. Então tem que sentar na mesa para realmente querer fazer um acordo de cabeça aberta, coração aberto para poder sentar e compor para que você possa falar o seguinte: a outra parte está cedendo, eu também estou cedendo, cada um perdeu um pouquinho para a gente resolver. Essa é a grande dica. Por quê? Porque senão você vai ficar no judiciário anos e anos com batalha. Arrastando. E aí tem uma coisa que é pior do que ficar no judiciário. Sabe o que é? Amanhã você tem uma demanda lá, e essa parte que fala assim, ó, ganhei. Uhum. Mas a outra parte não tem como te pagar. Então você ganhou, mas não levou. O que adiantou ficar 15 anos, 10 lutando? É igual um acordo. Uma baita perda de tempo. Eu te devo 100 mil, aí eu propus para você pagar para você 30, 40, que podia virar 45, por birra ou por... Não quero. Se não for o 100 mil ou 95 eu não quero. Aí fica aquilo lá se arrastando. Passa um tempo, passou 8, 10 anos. Aí aquilo lá já virou 300 mil reais. Beleza, agora não tem mais o que fazer, você vai mandar executar eu. O Roberto não tem nada. O que adiantou? Você ganhou, mas não levou. É uma disputa inócua, né, doutor? Exatamente. Então... Agora, uma pergunta pessoal, doutor. Você imaginaria que você chegaria onde você chegou? Ali há 35 anos? O que você diria para você mesmo? Eu nunca planejei, assim, eu planejei sempre, sim, estudar, eu tinha meus objetivos. Eu nunca pensei, assim, que eu ia abrir minhas empresas e trabalhar por conta própria. As coisas foram acontecendo, aí entrou na veia, eu percebi que eu precisava, eu ser um vendedor, eu ser uma pessoa de relações públicas para poder fazer acontecer, para poder me vender meus produtos, as minhas empresas, meus serviços. Então, as coisas foram acontecendo. Obviamente, pela nossa vida, pela idade, por tudo aquilo que já passamos, então, óbvio, eu tenho orgulho de mim, muito, modéstia à parte, bastante. Mas a gente fica vendo a trajetória, né? Como foi? Puta, eu não planejava fazer isso, fazer aquilo. Então, mais do que o orgulho que a gente tem da trajetória, Uhum. é poder ter um legado para ajudar muita gente e mostrar que todo mundo pode fazer. Esse é o maior legado que eu acho que é fundamental para essa minha trajetória. Então, muita gente, inclusive, passou a fazer contabilidade, passou a fazer advocacia por ver a minha trajetória. Eu fico muito feliz com isso. Isso Então, é muito legal. É muito legal. É satisfatório. Por quê? Porque o sol nasce para todos. Então, você seguindo algumas diretrizes e realmente não querendo por outro aquilo que você não quer para você, você vai se dar bem. Um belíssimo princípio. Não é? Doutor, deixa uma mensagem final olhando para a câmera, por favor, para os seus seguidores, amigos, para os nossos telespectadores também, que estão aqui acompanhando o Viver e Empreender. Com o maior prazer. De tudo que nós falamos, e até o que eu falei agora no final, vou começar por ele, que eu tenho como princípio, né, nunca fazer para alguém alguma coisa mal que eu não quero para mim. É o primeiro passo de tudo. A lealdade, a transparência e, principalmente, eu comento com muita gente que o meu maior desafio é eu ser melhor a cada dia, para mim mesmo. Eu não me preocupo com nada nem com ninguém. Eu me preocupo comigo. Eu quero ser melhor para mim. Mas como? Com lealdade, com ética, com bons modos. Eu tenho uma filha, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho muito mais coisas que envolvem uma empresa, que existe funcionários, que eu tenho que dar o exemplo também. Então, com isso tudo, eu digo que a trajetória e a minha dica mais importante é que dedique-se. Faça com que aquilo que você faz, o melhor, com amor, que não tem como dar errado.
Verdade, doutor. Deixa suas redes sociais de novo, por Deixa. favor, mais uma vez. A advocacia, aoladvogados.com.br, a contabilidade, escrital.com.br, o meu Instagram é Alberto Oliveira 2102. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Vou começar a seguir você em todas as redes para a gente conversar, trocar ideias, que você volte mais vezes aqui no Viver e Empreender para a gente falar mais sobre empreendedorismo, sobre direito, sobre contabilidade, toda a sua história, tá bom? Será um grande prazer e parabenizo pelo teu programa, um podcast maravilhoso. Obrigada. E tenha certeza que eu não só quero voltar, como realmente faz a diferença para muita gente. Por quê? Porque empreender é isso. São dicas importantes e maravilhosas que para a pessoa ter sucesso, ela tem que passar por aqui. É isso, doutor. Obrigada. Obrigado a você. Alberto Oliveira é o nome dele, ele que é advogado e empreendedor, o Viver e Empreender TV podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau.